aquilo foi muito marcante para mim, né? Ver pessoas voltarem a enxergar, pessoas voltarem a andar, medulas ósseas revitalizadas no campo perispiritual que se expressaram no corpo físico. Então é uma troca, né? Saúde e doença é muito relativo. E a linha é muito tênue, porque se não fosse o nosso perispírito filtrar as nossas ações e os nossos equívocos do passado, a gente já nascia doente, já desencarnava. Nós abrigamos o nosso perispírito equívocos do passado, equívocos da nossa história espiritual, da nossa bagagem, temos nossos acertos também, né? A sede das nossas emoções. Então nesse perispírito ali ficam todas aquelas questões. E a pessoa, quando fica doente, muitas vezes de um câncer, né? Ela já vem preparada para aquele corpo, com aquela família, para que aquele genes possa se expressar ou não. Então ela vem preparada para passar por aquela doença, né? Seja bem-vindo a mais uma edição do programa Consciência Próxima, programa de entrevista. Mais de 1.000 convidados passaram por aqui e mais de 15 anos também de existência. E ele está de volta. Quem estou falando? Rafael Papa, bem-vindo. Olá, Samuel, mais uma vez obrigado por estar aqui. Agora eu sou 1001, né? 1001. Já vieram 1000, agora eu sou 1001. Que ótimo. Eu estava pensando agora no seu sobrenome. Seu sobrenome é Papa mesmo e você já sofreu bullying por causa do seu sobrenome? Até hoje. Mas hoje eu brinco. Eu sou o único Papa do Espiritismo e por alguns dias eu fui o único Papa do mundo. Já parou para pensar nisso? E o pior, esse Papa de hoje, ele se tornou Papa. Eu nasci Papa. Então eu estou muito acima dele, entendeu? Deixa eu viajar. Não é? Muito bom. É bom viajar. Se a gente não brincar, né, com essas coisas, né, meu sobrenome é Papa. Uma vez eu fui fazer uma palestra, né? Aí a pessoa falou assim: qual é o seu sobrenome? Papa? Não, seu sobrenome, Papa. Não estou falando do seu nome artístico. Falei, não, é meu nome artístico. Aí eu mandei a foto para ela, né? Aí eu nem discuti, mandei identidade, mandei a foto. Aí tava lá, Rafael Papa. Me desculpa, nossa, não sabia. Tá bom. Muito bom. Mas é assim mesmo. O tema de hoje é cirurgias espirituais, mediunidade e cura. Muito bom, né? Vou começar com uma pergunta ligada a isso, então. O que é doença e cura numa visão mais espiritual? Na verdade, todos nós somos doentes, né? O planeta Terra é um grande hospital e todos nós abrigamos dentro do nosso perispírito, que é o laço entre o corpo e o espírito, um laço semimaterial, né? Que fica entre o corpo e o espírito, nessa parte semimaterial. Nós abrigamos o nosso perispírito equívocos do passado, né? Equívocos da nossa história espiritual, da nossa bagagem, temos nossos acertos também, né? A sede das nossas emoções. Então, nesse perispírito ali ficam todas aquelas questões. E a pessoa, quando fica doente, muitas vezes de um câncer, né? Ela já vem preparada para aquele corpo, com aquela família, para que aquele genes possa se expressar ou não. Então ela vem preparada para passar por aquela doença, né? Isso é muito esmiuçado no mundo espiritual pelos espíritos para que ocorra. E muitas vezes, de acordo com o que é programado no mundo espiritual, nós podemos ser levados a curas, né? Processos. Mesmo pessoas que não são ligadas à espiritualidade, ao espiritismo, ao espiritualismo, se você tiver, por exemplo, num culto evangélico, né, lá tem espíritos. Esses espíritos curativos podem aparecer, fazer incisões no perispírito das pessoas. No momento de louvor, ela está com um perispírito mais expansivo, né? Por isso que Jesus fala, sua fé te curou, né? Que é esse momento que
que a gente abre o nosso perispírito, né? A gente permite que o nosso perispírito seja uma bomba receptora de fluidos e de impulsos eletromagnéticos para que a gente consiga receber do alto essas influências. Então, é uma troca, né? Saúde e doença é muito relativo. E a linha é muito tênue, porque se não fosse o nosso perispírito filtrar as nossas ações e os nossos equívocos do passado, a gente já nascia doente, já desencarnava. Mas o Emmanuel, o Espírito Emmanuel, ele tem uma frase muito interessante: a gente contrai dívidas por atacado e paga elas no varejo, em pequenas prestações. Para que é igual a gente está no cheque especial, mas a gente faz um empréstimo consignado com um juro um pouco menor, para que a gente consiga manter, né, uma estrutura psíquica para que a gente desenvolva a nossa trajetória espiritual de evolução. A gente não está aqui para ser punido, a gente está aqui para sermos educados, vermos experiências, vermos processos de experiências espirituais, físicas, afetivas, amorosas, profissionais, de conhecimento, de toda sorte, para que a gente cresça e evolua espiritualmente. Qual a origem? Primeiro, o perispírito. Como é que se pode fortalecer o perispírito para ele não sofrer essa influência que você citou anteriormente? É bem interessante a sua pergunta, né? Porque existe Kardec, ele tem uma frase muito interessante: o espírito pensa, o perispírito armazena e transmite, e o corpo executa. Você lembra a primeira vez que você se apaixonou? Marcou uma sessão de cinema? Você não ficou nervoso, com aquela mão suada, seu coração não batia? Você estava apaixonado, né? Seu corpo executou um campo mental. Da mesma forma que isso também pode acontecer para o lado negativo, né? Então nós temos um corpo mental que é fora desse perispírito. Então o espírito pensa através desse corpo mental ligado ao espírito, que perpassa por esse perispírito, que é a sede das emoções, e ali fica armazenada, estocada, e que é transmitida para o corpo físico para que se expresse, né, muitas vezes em doenças ou em saúde. Nós somos construtores da nossa saúde, construtores da nossa doença, assim explicam a doutrina espírita e também os espíritos médicos que convivem conosco. Então nós temos essa capacidade de nos curarmos, né? Se nós soubéssemos o quanto o nosso pensamento ele é menos tóxico, mais tóxico do que um hambúrguer. Eu vejo muita gente assim: eu vou virar vegano, né? Eu vou usar copo de plástico. É legítimo. Você pode virar vegano, você pode usar copo de plástico, né? E uma vez Chico Xavier deu uma entrevista falando sobre isso. Mas o grande desafio dessa encarnação é a gente despoluir as nossas mentes. Não é? O Chico Xavier comia bife. As pessoas encontravam com ele no aeroporto, um amigo, certa feita, né? Encontrou ele no aeroporto, ele estava comendo um bife desse tamanho. Significa se você come carne, se você não come carne, se você come bife, se não come bife, se você é homossexual, se você é heterossexual, é o que o seu corpo vibra. Deepak Chopra, que é um grande indiano, né, que tem diversos livros altamente, para mim, muito construtivos, né, diz que as células bisbilhotam os nossos pensamentos. Isso é interessante, né? E certa feita foram na casa de Chico Xavier, e Chico Xavier tomava remédio, né? Tem muita gente que não gosta de tomar remédio, que diz que Jesus salva, né? E não quer tomar remédio, mas o próprio Chico tomou. Chegou um momento que ele tomava 21 remédios. Isso a acompanhante dele contou, que morou 40 anos com ele e vivenciava tudo aquilo que ele passou, né? Dos 52 aos 92 anos, sem faltar um dia. Então ela nos contou, em determinado dia,
Chegou um homem lá, né, viu aqueles remédios, falou: Chico, você está morrendo, não sei o quê, meu Deus do céu, você tá tomando esses remédios, meu Deus do céu, você vai morrer. Aí o Chico: "Shh, o que foi? Minhas células podem escutar." Olha, olha como era danado, né? Olha como era perspicaz, olha como era inteligente, olha como era diferenciado, né? Ele sabia da ação psíquica que constrói saúde ou constrói doença. Muitas vezes os espíritos médicos conversam conosco dizendo: converse consigo mesmo. Chico Xavier não usou, né, o seu aparelho reprodutivo, e sabe como é que ele fez? Para drenar a energia dele sexual para a procriação dos livros, ele conversava com o seu órgão reprodutor. Mas você está conversando com o seu corpo? Estou. Converse com o seu câncer. Se torne amigo dele. Ele é apenas uma consequência de alguma coisa que foi feita, não é uma punição. Porque nós estamos perante leis naturais de causa e efeito que vêm nos abrigar. Agora, se a partir do momento que eu tenho consciência do que eu penso, de como eu me sinto, eu preciso me conhecer primeiro, para saber o que eu penso. E como é que eu vou me conhecer se eu sou orgulhoso? Como eu vou mudar se eu não construo a humildade de admitir os meus erros, os meus equívocos? Então, a humildade é o primeiro passo para que a gente possa sintonizar as nossas energias eletromagnéticas que saem. Olha só, o corpo minha mente está aqui, o espírito está aqui, minha célula está aqui do lado. É a força da velocidade da luz. Da mesma forma como eu posso me adoecer, eu posso me curar. E existem diversos exemplos por aí, como Deepak Chopra, como Joe Dispenza, como tantas outras pessoas que conseguiram conversar com o seu corpo e voltar a ter uma saúde física, mental, emocional. Isso é extremamente verdadeiro, né? Científico e muito espiritual, né? Como é que foi a sua primeira experiência ao presenciar uma cirurgia espiritual? Foi muito interessante. A primeira cirurgia espiritual que eu pude observar era de uma senhora que não enxergava, né? Não via, não enxergava. Ela tinha problema da meninge que pressionava o nervo óptico, e ela tinha que fazer a regeneração do nervo óptico para enxergar. Isso a medicina não faz. Então, o Dr. Ludwig, que é um espírito alemão, que me convidou para escrever o livro como coautor, o livro Curas Espirituais, trazendo os exames antes e depois de curas espirituais, né, explicando o que são cirurgias espirituais, né, com apoio. Tem um capítulo do Dr. Paulo César Frutuoso e tem um prefácio do Dr. Paulo, né, que para nós é um grande professor, um grande amigo. Então, ele olhou para mim: se você quiser fazer parte, fique. Se você não quiser, sai por aquela porta. Aí, quando eu falei que ia ficar, fechou a porta e a primeira pessoa que ele atendeu foi uma mulher cega. Então, eles fizeram incisões, né, no globo ocular dela, fizeram a revitalização do campo perispiritual, que é uma estrutura eletromagnética, fizeram impulsos Como é que eu vou tratar? Sangue sem ser, né? Eu preciso tratar uma coisa com a outra coisa, né? De mesma afinidade. Então, eles fazem impulsos eletromagnéticos, é o famoso fluido espiritual, impulsos eletromagnéticos. E o perispírito, ele é como uma argila. Então, ele revitaliza aquela parte do perispírito, né? Eu, na hora, eu não sabia de nada disso.
Eu só sei que ele depois botou uma gasa e fez alguns movimentos, e o marido dela estava ao meu lado, e quando ela levantou, tirou a gase, ela olhou para cima, ela viu o quadro do Dr. Bezerra de Menezes. Ela falou: estou enxergando o quadro do Dr. Bezerra de Menezes. Eu falei: não é possível, essa mulher está mentindo. Mas aí o marido dela também não acreditou. E tão cético quanto eu. Aí o marido tinha um relógio, ele tirou o relógio, começou a fazer algumas movimentações da mão e pediu para falar: como está o meu braço agora? Tampou um lado do olho, falou, né? Como é que está? E ela relatou exatamente como estava. Naquele momento ele começou a chorar e viu que de fato ela havia recuperado a vista. Aquilo foi muito marcante para mim, né? Ver pessoas voltarem a enxergar, pessoas voltarem a andar, medulas ósseas revitalizadas no campo perispiritual que se expressaram no corpo físico. Então foram experiências muito marcantes, e até hoje são, né? E que sempre mostram como Deus é bondoso, né? E dentro das nossas circunstâncias, perante as nossas doenças, quanto Ele é misericordioso. Isso é muito bacana. Você falou sobre incisões, né? Um dos grandes médios assim, de efeitos físicos é José Arigó. Qual é o impacto, que legado esse trabalho que ele desenvolveu, junto com o Dr. Fritz e outras consciências, deixou, né? Desses efeitos também fenomenológicos e físicos? Zé igual, na minha percepção, o maior médio de efeitos físicos, junto com Gilberto Arruda, do lado de Frei Luiz, né, que também fez efeitos tão extraordinários quanto Arigó. Mas Arigó, naquele tempo, sem ter conhecimento algum, né, sem estar numa casa espírita, ele começou a curar pessoas, né? E, por exemplo, existia no movimento espírita um homem chamado José Herculano Pires. Não sei se você conhece. José Herculano Pires, ele era como se fosse um grande observador do que estava acontecendo no movimento espírita. E ele foi lá conhecer o Dr. Fritz. E o José Herculano Pires, ele tinha um refluxo, um problema intestinal, que toda hora ele tinha um refluxo. Esse refluxo não parava. Esse refluxo dava continuidade sempre. Aí o doutor pegou o facão, né, e abriu. Ele falou: não vai me abrir não, pelo amor de Deus. Isso é a filha dele me contando, né? A dona Heloísa Pires. Falou: não vai me abrir não, nem pensar. Porque os espíritos só usavam aqueles objetos para chamar a atenção das pessoas da medicina. Você não precisa hoje mais do bisturi, né? Aquilo é só mais para chamar a fé das pessoas, é uma forma de incentivar, né, a fé das pessoas. Tá bom, se você não quer, aí pegaram um jornal, ninguém estava entendendo nada, botaram um jornal na frente e ele utilizou o que chamamos de fenômeno de teletransporte. O que estava prejudicado no intestino de José Herculano Pires foi automaticamente transportado, isso é o fenômeno de teletransporte, foi transportado para o Arigó como médio de efeitos físicos e ele vomitou pedaços de carne. Aquele nojo, né? Aquele jornal todo sujo, amarraram e jogaram fora. Nunca mais José Herculano Pires teve nenhum tipo de doença. Arigó, para minha concepção, como médio de cura, só que não tão ostensivo, até porque a gente precisa drenar as nossas tarefas, né? Hoje minha tarefa é muito mais voltada para a psicografia do que para a mediunidade de cura. A gente precisa colocar o nosso fluido vital, as nossas energias em algum campo. Não dá para fazer tudo, né? E Arigó, certa feita, recebeu a visita de uma mulher que não tinha útero. E Arigó disse para ela: deite-se, minha filha.
Então ela deitou, Arigó abriu a barriga dela, naquele momento ele fez uma prece para Jesus, ele materializou um útero na mão dele. Tem diversas testemunhas vivas que viram o processo. Materializou esse útero, colocou na barriga, né, no local destinado àquele útero, e com ectoplasma materializou para que aquele útero ficasse ali consistente, né, e funcionasse normalmente. Fechou, por ectoplasma, ficou uma marca, nada, e falou: volte aqui a 1 ano com seu filho. Deu 1 ano, a moça voltou lá com o filho através da cirurgia espiritual. Existe um caso, uma questão. Por que ele curou? Porque aquela mãe precisava, não é porque ela errou, não é porque ela abortou em vidas passadas, é porque ela sempre, já dizia o Dr. Fritz, que ela não valorizava a maternidade. Então, se ela tivesse um filho, talvez ela cometesse os mesmos erros de vidas passadas. Então, muitas vezes a gente tem dificuldade em algum campo para valorizar. Sabe quando você não tem dinheiro, aí você conquista o dinheiro, você valoriza aquilo que você ganhou? Isso aconteceu com essa mulher. Ela teve o útero e hoje vive a maternidade, e a criança está viva até hoje. Então, assim, a gente vê o tamanho, né, do Zé Arigó, o tamanho do que ele fez dentro do espiritismo. O Divaldo também passou por cirurgias espirituais? Tanto como médio de cura, como recebeu cura. Recebeu uma cirurgia espiritual de Chico Xavier, porque ele entrou no processo de afonia, né? Então ele ia perder a fala, os médicos deram alguns meses para ele perder a fala, e todo mundo é desesperado por correr atrás do Chico. Ele foi correr atrás do Chico, e o Chico imediatamente, quando o Divaldo chegou, né, na época em Pedro Leopoldo, quando ele residia em Pedro Leopoldo, ele foi para um salão escuro, onde ocorriam as materializações. Naquele momento, irmã Sheila se materializa, usando do ectoplasma do Chico, que facilmente materializava os espíritos, mas por um motivo nobre, né? Então ela usou uma espécie de um instrumento espiritual, que é uma canetinha, e fez como se fosse um laser, uma revitalização de todas as cordas vocais do Divaldo. Só que o Divaldo estava escuro, não estava vendo nada. Isso é o Chico falando, né? Então, quando ele sai da sala, o Chico fala: "Ô, Divaldo, hoje você vai fazer, eu vou receber as psicografias, você vai fazer o evangelho. Vai falar de evangelho para as pessoas." Mas, Chico, eu estou perdendo a voz, se eu vou falar, eu vou perder completamente. Confia em mim? Confia. Aí ele começou a falar do evangelho, o trabalho foi até às 5 da manhã, e às 5 da manhã o Divaldo estava plenamente curado das cordas vocais dele. Porque além de ter sido curado, ele usou as cordas vocais dele para o bem. E ali ele viu o valor de pregar o espiritismo, pregar a doutrina espírita a favor do bem. Por isso que ele passou por esse processo. Nesses casos... E curou. Em Huracan chegou uma pessoa tetraplégica, paraplégica, sentada numa cadeira, e a pessoa que estava produzindo falou: as pessoas só vão vir aqui se você curar alguém. Ele falou: não tem, nunca curei ninguém, eu nunca fui intermediário, um médio de cura para curar ninguém. Joana de Ângeles falou: só um minutinho que a gente vai resolver isso. Joana de Ângeles rapidamente manipulou ectoplasmaticamente, né, de forma que ela revitalizasse a medula óssea daquela pessoa, daquele paraplégico. Tinham 8.000 pessoas no local, mas eles só iam escutar se eles vissem um grande fenômeno, porque eles acreditariam no Divaldo. Então, naquele momento, Joana de Ângeles revitaliza a medula óssea usando do ectoplasma do médium, do Divaldo, né? E o ectoplasma ele surge dos olhos, do nariz, da boca, dos orifícios, né? E de uma forma geral. Então,
foi revitalizado. E Joana de Ângeles falou assim para o Divaldo: Divaldo, diga para ela, levanta-te, anda. Eu não. Quem falou isso foi Jesus. Divaldo, a gente precisa. Não é por você. Você é só um intermediário. Ele disse: levanta-te, anda. Aquela mulher se encheu de fé, levantou, ficou de pé e começou a andar no meio da multidão. E ele fez a palestra para 8.000 pessoas e todas elas começaram a ter um processo de... tudo tem um objetivo, né? De vínculo com o Evangelho, com Jesus, né? Então isso foi muito importante. Linda história, né? De você. E imagina só fazer um paraplégico voltar a andar. Não é fácil. Na maioria desses relatos que a gente acabou de ouvir nessa entrevista, existe muito dessa conexão da presença física. Agora, as cirurgias espirituais à distância têm funcionamento semelhante ou diferente? E já que você citou Jesus, Jesus pode ser visto como um dos pioneiros também nas cirurgias à distância? É ele que inaugurou, né? Quando ele curou o servo do centurião, o servo do centurião pede para ele: Senhor, se eu mando um exército para lá, outro para cá, e eles fazem, você, que é filho de Deus vivo, que ele deve ter visto muita coisa, né? Como o centurião, viu curas, viu muitas coisas. Você que detém todo esse poder deve dizer: vai para lá, vai para cá. Então eu te peço para curar o meu filho à distância. Talvez foi um dos poucos elogios que Jesus fez a alguém no Evangelho. Que ele disse: a tua fé curou aquele servo. E ele diz: em Israel inteira não consegui ver uma fé como desse homem, um gentio, um romano. Ou seja, a fé não é de uma religião. A fé é de um indivíduo, de uma pessoa, de um ser humano. Da mesma forma, hoje acontecem as cirurgias espirituais à distância. Nós tivemos um caso muito recente, que foi elaborado por Bezerra de Menezes, né, que se manifestou e a pessoa ficou em casa, fez uma preparação, né, fazia prece, evitou comer carne durante 3 dias, né, ficou em repouso, deixou uma musiquinha ambiente, porque a gente precisa de uma preparação para o processo. Ficou em boas sintonias para que a fé dela se expandisse. O doutor Bezerra de Menezes fez o processo em torno de 4 vezes, né? E a pessoa já estava perdendo a vista, né? E a retina dela estava descolando. O doutor Bezerra de Menezes conseguiu uma forma de colar aquela retina novamente. A gente tem os exames hoje de antes e depois. Inclusive, esses exames já estão na Universidade Federal de Juiz de Fora para serem avaliados pela comunidade científica, né? Porque o livro Curas Espirituais, ele se desdobrou em uma pesquisa científica para avaliar os exames de antes e depois das cirurgias espirituais. E é impressionante, né? Então, as pessoas se deitam, data e hora marcada, se preparam, recebem a visita dos espíritos, e muitas delas relatam que chegaram aqui com um aparelho espiritual, pessoas vestidas de branco. A gente começa a receber um pouco de relato. Quer dizer, o médium, ele é só um intermediário. O médium não cura ninguém. O médium, ele tem que estimular a fé da pessoa e, de alguma forma, quando está muito perto, ele entregar o seu ectoplasma para que aquele processo funcione, né? Porque o ectoplasma do médium, ele é muito benéfico, né? Quando a pessoa está com a sua movimentação, aí a movimentação emocional como é importante, porque você pode poluir o seu ectoplasma. E aquele ectoplasma não servir para cirurgia espiritual. Aí você vai para a sala de cirurgia espiritual, você não pode ser um doador do seu ectoplasma, né? Então, a importância do autoconhecimento, né, e tudo mais,
até para situações como essa. Você citou o Bezerra de Menezes e boa parte dos trabalhos ligados a um tema mais espírita de cura, ele é citado. Para quem, porventura, não tem escutado sobre ele, o que você pode falar do Bezerra de Menezes e também o seu papel enquanto saúde mental? Bezerra de Menezes, ele se interessou muito pela cura porque ele foi curado. Ele também tinha um refluxo, um problema intestinal gravíssimo. Ele foi a uma casa espírita em 1972. Ele foi recebido por um médium, e um médium receitista fez uma homeopatia para ele. E ele, as casas espíritas naquela época tinham médios receitistas, né? Hoje em dia é muito difícil você ver médium, né? E quando vê médium, cobra. E acho que tem que cobrar, né? E os espíritos fizeram a receita, ele foi lá, manipulou, né, enquanto médico, fez a receita do trabalho, os espíritos fluidificaram aquela homeopatia, porque a homeopatia, como eu te disse, já falei num outro estudo que eu estive aqui, ele funciona como impulso eletromagnético também. Então aquela homeopatia fez o efeito direto e Bezerra nunca mais teve refluxo. Ele já tinha lido o Livro dos Espíritos, em 1975, mas ele se torna, de fato, espírita, esposa da doutrina espírita em 1892, né, se eu não me engano. Não, 1882. É porque ele mudou o século, estou jogando para lá, né? Então, Bezerra de Menezes, a partir daquele momento, observa por 3 anos as curas realizadas por aquele médium receitista e as cirurgias espirituais que eram feitas na casa. Ele vem, funda uma casa que é na frente do Maracanã, uma casa onde eu já fiz e faço palestra, que chama-se Regeneração, e lá também ocorre hoje fenômenos de materialização, inclusive o doutor Bezerra de Menezes já foi materializado nessa casa, Chico Xavier, a irmã Sheila, tantos outros espíritos, né? Então, Bezerra de Menezes foi escolhido por Jesus. O coração do Cristo tem um projeto de saúde mental, de saúde médico-espiritual, psicológica, e quem gerencia isso tudo no mundo espiritual, inclusive quem gerencia os brabos alemães é o Bezerra, né? Então a gente tem que bater continência para Bezerra de Menezes, né? Porque é um espírito de uma envergadura fantástica, né? Um espírito de uma envergadura fantástica. E antes de ser espírita, existe um processo de você mergulhar antigamente os pacientes numa água, né? E Bezerra, de forma inconsciente, mergulhava os pacientes dele com febre, né? Pneumonia, deixava os pacientes ali mergulhados. E os espíritos manipulavam aquelas águas e as pessoas eram curadas. Ele não sabia. E era por isso, né? Chama-se hidroterapia. Bezerra de Menezes, sem saber, de forma inconsciente, quando era médico, depois ele se torna parlamentar, e em 1885 ele foi um escândalo, né? Ele resolve publicamente, uma figura muito conhecida no Rio de Janeiro, com um parlamentar devotado aos casos sociais, inclusive da abolição da escravatura. Bezerra de Menezes se coloca como espírita e a partir de 1885 ele se torna o médico dos pobres. Ele tinha um consultório particular e um consultório para os pobres. Um que ele cobrava, um que ele não cobrava. Ele só vivia no que não cobrava. Chegava a faltar comida na casa de Bezerra de Menezes, porque ele só conseguia trabalhar no ambulatório que ele não cobrava. Então, até algumas pessoas tinham que trabalhar para pegar um troquinho para a família dele não passar fome, né? E a obsessão começou, diante da sua pergunta, porque o filho dele passou por um processo obsessivo e desencarnou porque o processo obsessivo corroeu o cérebro do filho dele. Ele conseguiu desfazer o processo pela desobsessão, mas o filho dele veio a desencarnar.
Então, a partir desse momento, ele se tornou uma pessoa que propagava a desobsessão para todas as partes, né? Você vê, a dor às vezes nos toca para que a gente propague aquele tipo de tarefa, né? Quais os cuidados e os perigos para quem quer e vem desenvolver a mediunidade? Mais especificamente, quais os maiores desafios e os riscos de ser um médium de cura? Os riscos são muito grandes, porque as pessoas confundem muito. Por exemplo, eu recebo uma mensagem, né? Eu sou psicólogo. A pessoa manda mensagem assim: eu quero fazer terapia. Mas aí a pessoa que atende tem que perguntar: é terapia, sessão de terapia? Porque sessão de terapia tem um preço, é pago. Ou você está buscando uma cirurgia espiritual? O que você quer? Né? Porque a gente pode cair no perigo de atender pessoas para ganhar dinheiro com isso. Isso é muito perigoso. Então, por exemplo, no meu caso, terapia, eu cobro o valor da sessão. Mas quando é casa espírita, desobsessão, cirurgia espiritual, presencial ou à distância, eu não cobro. Então, o perigo é o dinheiro, o perigo é a fama. E a pessoa acha que ela que está curando, né? Ela começa a se deslumbrar, ela começa a achar que é mais do que é. Só que a maioria dos médios de cura são grandes devedores. Eu fui nazista, sou um ex-nazista. Consciente do que eu fui e hoje assumindo a responsabilidade dos meus atos, como os médicos espirituais me dizem, as mãos que faziam guerra hoje impõem as mãos. Tudo que a gente fez no passado, hoje a gente está aqui em forma de reparação. Porque se eu não estivesse reparando, o meu perispírito ia expressar alguma doença. Olha a misericórdia. Talvez eu tenha matado muitas pessoas, mas talvez hoje eu possa reparar pela voz, ou pela imposição de mãos, ou pela terapia, ou pela desobsessão, ou pelos livros, muito mais, eu posso impactar muito mais pessoas do que as pessoas que eu ajudei a dar um fim, né? Frederico estava lá também, né? Frederico von Stein. Frederico era nosso amigo. Ele era um propagandista, né? É um estrategista, né? Então, temos muitas pessoas espíritas que nem sabem, né, que eram ex-nazistas e estão por aí, né? Bom, é nessa perspectiva que vem aquela ideia de que se a pessoa não exercer a mediunidade pode atrasar a sua vida? Depende. Há determinados projetos que são muito fortes no mundo espiritual que precisam ser materializados. E quando você nega o processo, você pode sim atrasar a sua vida porque você se propôs no mundo espiritual exercer aquilo, né? Outro dia eu estava numa mesa mediúnica, estava numa sessão de materialização aqui em São Paulo, com o Dr. Fritz. Tem aqui. As pessoas acham que acabou, né? Não acabou, não. Aí ele põe a mão assim aqui em mim, né? Só que a mão dele cobriu toda a minha cabeça. Eu falei, que mão é essa? Parecia uma mão gigante, né? E depois apareceu um judeuzinho, uma criancinha, né? E depois ela falou assim, meu filho, você jogou muito xadrez, né? Quanto tempo você demorou para trabalhar? Você ficou jogando xadrez. Jogando xadrez perdeu tempo com as ilusões do mundo, com a Matrix, né? As ilusões do mundo, para a gente poder trabalhar e servir o Cristo. Isso não significa que a gente é perfeito, isso não significa mas que nós somos doentes que curamos doentes, estimulamos a cura de doentes. E a gente tem que ter essa humildade de saber que sem eles não há nada. E quando nós começamos a desvirtuar, eles vão embora. Não é mais você,
E muitas vezes a gente se pergunta, mas como é que as curas continuaram? Porque é um propósito divino, né? Não é porque o médium se desviou que os espíritos vão parar o trabalho deles. Então, as curas continuam porque havia um propósito no João de Deus, por exemplo. Havia um propósito para que aquelas curas continuassem. E as leis da Terra iam fazer o que precisava ser feito com ele. Veja só, um médium conhecido, famoso no Brasil inteiro, você acha que ele teria dificuldade de ter parceiras afetivas? Não. Mas ele tinha o fetiche, né, da relação sexual daquela forma. Então os obsessores potencializavam esse fetiche para que ele fizesse aqueles processos. Pessoas vulneráveis, né? Mas a gente também tem que entender que muitas pessoas foram auxiliadas. Mesmo diante de toda a desgraça, diante de toda a sombra, também tem luzes. Quantas pessoas foram lá e foram curadas? Quantas pessoas foram lá e meditavam, saíam de lá diferente? Quantas pessoas saíram de diversas partes do mundo, o Espiritismo foi divulgado? Dr. Heather Jeffrey, né, veio ao Brasil para conhecer o trabalho, fez o livro Curas Espontâneas, Remissão Radical, né? Muitos deles com base no trabalho do João de Deus. Então, de certa forma, ele contribuiu. As pessoas, por exemplo, dizem da Zilda Zíbia Gasparito, né, que ela vendeu a mediunidade dela. Tudo bem, ela escolheu ganhar dinheiro com os livros. Mas no dia que ela desencarnou, eu fui olhar o Instagram e o Facebook dela. Tinham mais de 200 mil mensagens. E a maior parte delas, obrigado. Se não fosse os seus livros, eu tinha me matado. Mas tá lá, claramente, as pessoas gratas pelo trabalho. Mesmo diante de algumas problemáticas, existe a luz. Só que a gente tem uma tendência a olhar o quê? A escassez e não a abundância. Não concordamos com o erro, não legitimamos o erro, mas nós temos que ver que algumas coisas positivas aconteceram. E cabe à Terra ou às leis espirituais punirem, não eu. Eu não sou um legislador de pessoas. Quem legisla são as leis de Deus, né? Como é que ocorre uma comunicação entre médios e espíritos que falam idiomas diferentes e, por vezes, o próprio médium nem tem essa conexão neural de entendimento daquela língua? É bastante comum, já tive a oportunidade de ver muitas pessoas falar em hebraico, aramaico, em alemão, inglês. O que acontece? Nós tivemos várias pluralidade das existências. Somos vários, né? Somos legião, como dizia Jesus. Então, não é apenas a primeira corpo, né? A primeira experiência. Então, aquela língua que a gente aprendeu fica no inconsciente. Então, se alguma vez você morou na Alemanha, aparece um espírito alemão querendo falar alemão, ele vai usar daquele... Lembra que eu falei do Drummond? Caixa vazia. Caixa vazia. Se você tem aquela língua no teu inconsciente, você vai aprender mais rápido, porque você já tem um certo domínio daquela língua, né? Você vê pessoas que rapidamente aprendem 5, 6, 7 línguas, né? E você vê outras com mais dificuldade, porque talvez não tenham tido essa multiplicidade de experiências em diversas línguas. Então, eu já vi várias vezes, né? Uma vez eu tomei um susto. Eu estava na casa espírita, do lado do presidente da casa, né? Aí falou, para um paciente, tem um médico do seu lado. Médico quer dar passividade. Eu falei, mas como? O cara não é médium, nunca trabalhou, mas ele está pedindo. Ajuda ele lá. Eu falei, eu? Aí eu fui lá ajudar. Aí tem um biombo, né? A gente entrou naquele biombo para ele se concentrar.
falou, mas eu nunca fiz isso. Falei, cara, seguinte, fecha os olhos, concentra e deixa fluir. Tenta não intervir. E ele dá passividade. E o espírito começa a falar em alemão. Ou em outra língua que eu desconheço. Eu falei, qual o nome do senhor? Pô, não estou entendendo nada que ele está falando. Mas aos poucos ele foi acessando, porque era a primeira vez daquela incorporação. Aí ele foi acessando, aí ele falou, meu nome é Paracelso. Falei, você está de sacanagem. Você está brincando comigo, né? Seu nome é Paracelso. Eu sei, você não acreditaria. Aí saiu do bioma, me acompanha. Pegou um instrumento. Tinha uma mulher que não levantava os braços, porque ela teve um problema nos nervos. Ela não conseguia levantar os braços e fazia assim. O Bruno De Luca, um ator, recentemente está passando pelo mesmo problema, né? Você há uma atrofia dos nervos e você tem dificuldade de balançar os braços. Aí eu fiquei lá observando, né? Tá bom, é Paracelso, né? Deixa ele fazer lá o que tem que fazer. Aí ele tem hora que ele falava em alemão, tem hora que ele falava em português, mas o português com muita dificuldade. Aí ele começou a mexer, né? Fazer alguns movimentos. Aí ele tocou em mim, eu consegui perceber perispiritualmente toda a movimentação que ele fez, na carótida, perispiritualmente moldando, remodelando todo o sistema nervoso, né? Sistema nervoso central, principalmente, simpático e parasimpático. E ele foi remodelando todo aquele sistema nervoso no campo perispiritual. E ele falou para ela, sente-se e se movimente. E depois começou a falar alemão de novo, que já não estava entendendo nada. Ela começou a levantar a mão e se mexer. Se foi Paracelso, eu não sei. Mas ela voltou a se mexer. Aí eu pedi os exames para ela, né? Só que o médico não quis dar. A gente tem essa dificuldade, né? Muitas vezes, embora seja direito do paciente, às vezes o médico ele cria uma birra, aí o paciente vai entrar na via judicial para pegar um exame? Não. Né? Aí a gente não conseguiu esse exame, mas ele conseguiu restaurar, né, o sistema nervoso central dela, obviamente com alguma autorização. Depois ele falou, vou embora. Eu falei, pô, curou uma pessoa e foi embora. Não sei qual é o objetivo daquilo, né? Mas saiu do médium, aí ele falou, o que aconteceu? Eu falei, nada não, esquece. Só tô contando aqui. Na maioria dos processos de terapias ou de conexões de frequências e vibrações, vários povos, inclusive o espiritismo tem bastante disso, que é a água fluidificada. O que ocorre, você até citou lá, a hidroterapia com Bezerra de Menezes nesse processo. Então, qual é o papel da água fluidificada nos processos de cura e como é que ela é manipulada espiritualmente? O que está acontecendo nos bastidores do invisível? A água, ela tem a combinação perfeita de 2 moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio, e ela tem a combinação perfeita de ser o que há de mais puro, isso é científico. O que há de mais neutro dentro da química, para ser explorado e manipulado. Isso é ciência. Certa feita, uma pessoa falou para mim, você diz que só pedir para os espíritos, não sei o quê, a pessoa estava com cálculo renal, né, faria uma cirurgia no dia seguinte. Ele falou, é só pedir para os espíritos, eles vêm à distância mesmo por a gente, né, tudo bem. Ela pegou um copo de água, foi desafiar. Dr. Ludwig, o espírito alemão. Ela desafiou o espírito e ela viu o espírito se aproximando dela, está me desafiando. Então ele começou a manipular aquelas moléculas, trazendo outros elementos químicos da tabela. Eu já perguntei isso. Esses elementos químicos
que vocês trazem não estão na tabela periódica ou já estão? Vocês podem dizer isso pelo menos? Eles estão, só que vocês ainda não encontraram a maneira de manipulá-los porque também tem energia, né? Dentro daquele processo. Não tem só uma manifestação de propriedades moleculares, né? Tem uma magnetização, uma energia. Então ele falou, beba essa água. Ela bebeu. Passou a noite toda indo no banheiro, porque as pedrinhas começaram a se desfazer. No dia seguinte ela chegou para a cirurgia, foi fazer o risco cirúrgico, pré-operatório, não tinha mais nada, voltou para casa. Ou seja, existem determinados elementos da tabela, né, química, da química orgânica, que eles manipulam junto do fluido espiritual, junto talvez de um ectoplasma, e eles fazem essa manipulação. Já perguntei, nunca disseram me contar, que eles dizem que eu sou linguarudo. Eles não vão contar. Diferente da pomada do vovô Pedro. Né? Pomada do vovô Pedro, o médio João Miramês, recebeu pelo espírito Hahnemann, entrou pela porta, falou, vou ditar uma pomada para você que vai curar pessoas. E ele ditou a pomada, você faz numa panela e depois vocês fazem uma prece para fluidificar essa pomada. Essa pomada roda o Brasil inteiro, né? Porque ele apareceu como um vovô para enganar as pessoas. Porque a gente tem muito preconceito no espiritismo de espíritos afro, né? Talvez até um preconceito de pele, né? Infelizmente, isso acontece, né? Mas ele apareceu na veste de um vovô. Eu sou o vovô Pedro. Aí ele testou o médium. E o médium foi lá, anotou. Depois ele se manifestou perispiritualmente como ele era. Eu sou o Hahnemann, meu amigo. Faz a pomada, manda fluidificar e começa a passar nas pessoas para ver se elas não vão ser curadas. Inclusive os espíritos pedem para colocar na comida, no pão, no café da manhã. Porque ali tem como a homeopatia, você tem instrumentos eletromagnéticos que adentram o corpo físico. É lindo, cara. Qual a origem histórica do Dr. Fritz e como é que ele passa a se tornar um dos espíritos ligados à cirurgia espiritual mais conhecido, provavelmente no Brasil, principalmente no Brasil, né? Dr. Fritz é da Primeira Guerra, né? Na verdade, a maioria das pessoas que foram para a guerra, elas vão para lá sem saber nem o que está acontecendo, quem tomou a decisão. Ele era só um médico, né? Então, ele, a irmã Sheila, enfermeira, e o outro filho dele, que era o Rudolf, que já se manifestou na nossa casa e muitas vezes se manifesta por aí. Poucas pessoas conhecem, mas chama-se Rodolfo, né, para cá. Rudolf, sei lá, em alemão, né? Então, o Dr. Fritz, ele, ao desencarnar, ele recebe um chamamento de Bezerra de Menezes para resgatar os espíritos alemães da Segunda Guerra, que faziam experimentos. Não resgatar os médicos que estavam ali tentando salvar vidas. Ele é médico. Ele fez o juramento. Não foi ele que fez a guerra, né? Mas resgatar os médicos espirituais que fizeram experiências humanas, médicos que de alguma forma tentaram construir a bomba atômica, enfim, pessoas que eram muito influentes na época. Então, o objetivo era resgatar esses espíritos, né? Por quê? Quando esses espíritos, o Frederick von Stein, por exemplo, demorou 20 anos para servir o Cristo. Não queria, ele foi um obsessor no lar de Frei Luís, por 20 anos. E hoje é um dos espíritos que mais trabalha por aí. Inclusive já tem sua falange, né? Já está começando a criar um trabalho, né, de maior vulto, né, junto dos espíritos. Então, o que acontece?
Quando você trabalha no mundo espiritual, na assistência do bem, você atenua a sua próxima encarnação. Entendeu? Querendo ou não, você tem uma influência na Terra. Então, muitos de nós fomos resgatados e encarnamos. E muitos deles vêm através de nós para fazer assistência. Isso é bonito. Entendeu? É porque a lei de causa e efeito ela precisa ser entendida da seguinte forma. Penso eu, posso estar errado. Você desarrumou o seu quarto, certo? Pega aqui os seus livros, arruma, joga para lá, joga para cá, pega essa livraria, tira o livro, joga no chão. Quando é a nossa vida, a mamãe arruma, né? Ou alguém que você paga e arruma, ou às vezes até a esposa arruma as nossas desordens. Mas na vida, quem tem que botar os livros de volta nas prateleiras somos nós. Então os processos, eles não são punitivos, eles são de educação. Então nós estamos aqui para arrumar aquilo que a gente mesmo complicou. E o que eu vejo nas guerras hoje, fico triste, né? Porque eles vão ter que passar pelo mesmo processo. Só que talvez não tenha mais tempo para estarem nesse planeta, uma vez eles sabem que estão matando pessoas, eles sabem que uma bomba nuclear... Eu acho que a gente nunca esteve num momento de tanta consciência a gente está vivendo uma transição planetária. Então são os últimos momentos, os últimos vagões. Então se você começa a atacar bomba, começa a explodir, né, você está prejudicando a humanidade, né? As pessoas... As leis são importantes. O anarquismo não funciona. A gente precisa de leis. A gente precisa de burocracia para padronizar processos. Mas essas leis precisam ser mais humanas. E não leis bélicas. Ninguém tem direito, nem de um lado nem do outro, de tirar a vida do próximo. Não tem, mas as pessoas... pela brutalidade, pelo primitivismo ainda desses espíritos, eles cometem, né, esses tipos de equívocos, né? Então, mas na época de Hitler foi um pouco diferente, porque o Hitler pega a Alemanha destruída, né? E transforma ela no país que não tem um desempregado, com a melhor inflação da Alemanha, da Europa e a melhor tecnologia. Então ele era um deus na Alemanha. Ele andava, beijava as crianças. Então ele era muito querido pelo povo alemão. Então ele fazia isso. E as pessoas faziam como forma de gratidão. Só que isso acabou se transformando numa supremacia de uma raça contra a outra. E o que a gente está vendo não é tão diferente, né? São pessoas se achando superiores umas às outras. Tem gente que é heterossexual que se acha superior a pessoas homossexuais, né? Tem gente que acha, né? Mas a vida é tão curta. Mas logo, o cerrar dos olhos vai mostrar para essas pessoas o que as leis divinas são para as nossas vidas. E a lei de causa e efeito vai funcionar e essas consciências vão ranger os dentes, como Jesus havia falado. Você realiza alguma prática diária de sintonização ou alguma prática diária de realização e de sintonia que para você traz excelentes ou bons benefícios para o cotidiano? Deveria. Mas eu sou muito indisciplinado. No meu último contato mais recente com o Hamed, semana retrasada, ele disse para mim, agora você não vai escrever mais 2 vezes, agora são 3. Porque quanto mais eu escrevo, mais sintonizado eu estou com a espiritualidade, menos livre de cometer equívocos. Aí ele falou, 3, depois vão ser 4 dias, depois vão ser 5 dias, depois vão ser 6 dias, depois vão ser 7 dias. Eu falei, 7 não,
Se Deus descansou no 7º dia, eu também vou descansar e ver o jogo do Fluminense no Mundial de Clubes, que eu sou tricolor. Então eu vou descansar no 7º dia. Ele ficou... Mas eles são debochados também, sabe? Você acha que... Hoje, então, você dedica 2 dias, vai passar 3 né, na parte de escrita, né? Terça e quarta são os dias que eu escrevo, né? Como eu não pude, eu estou em São Paulo, não estou no Rio e nem em Juiz de Fora. Amanhã eu estarei numa casa aqui de São Paulo, o Cisco de Luz, que Dr. Fritz se manifesta lá por um médium muito amigo meu, chama Álvaro Moderrai, e Dr. Fritz. Aí eles abriram uma salinha lá que eu vou escrever por 2 dias. Mas a ideia... Mas é isso, a gente tem que estar sempre sintonizado. Mas a questão não é fazer por fazer. A gente tem que entender o propósito. Muita gente vai e se entrega à espiritualidade de uma forma muito mecânica. Eu vou fazer esse trabalho aqui porque eu vou fazer não sei o quê, mas esquece que você não é o seu trabalho. Né? Se eu perguntar para você, quem é o Samuel? Você pode me dar, eu sou um engenheiro, eu sou um psicólogo, eu sou um filósofo, eu sou um... Não, estou perguntando quem é o Samuel. Quem é o Samuel a exercer a sua atividade profissional? Porque as pessoas confundem muito isso, né? Então, entender o nosso propósito dentro da tarefa espiritual é fundamental. E não fazer por fazer, fazer por obrigação. Vou me sintonizar aqui, tá tudo bem, o resto do dia... A sintonia, a conexão é pífia. Então a gente tem que saber os motivos. A gente tem que fazer pelos motivos certos. Se você está no centro espírita, se você está num centro espiritualista, se você está numa casa de umbanda, aqui várias religiões escutam esse podcast, saiba por que você está ali. Saiba por que você está fazendo aquela atividade. Saiba por que você está servindo, sendo útil. Se não faz sentido para você ficar ali, descubra o seu sentido, descubra qual o seu espaço dentro daquela grande engrenagem, né? Enquanto peça, em que parte dessa engrenagem você se situa para você fazer? Senão a gente cria o que os espíritos chamam de uma mecanização da rotina. Você só vai por ir, você vai de uma forma obrigada, e as coisas ficam mornas, né? E tudo que é morno não funciona. Principalmente para alguém com TDAH. Se você não assistiu uma entrevista anterior com o Rafael Papa, ele falou sobre essas questões do TDAH, conta um pouco também sobre as suas histórias, síndrome do pânico, entre outras conexões. Falar nisso, entra aqui nesse Instagram que está aparecendo aqui embaixo, que é o Instagram do Rafael. Você pode se informar sobre as atividades que ele desenvolve. E os livros, quais são os títulos dos livros já publicados? Pastor. Você vai conseguir lembrar de quem com TDAH? A memória é terrível. Eu não decoro uma música. Menos das que eu mais gosto. Eu decoro trechos, assim, mas não consigo... Não, tenho medicina... Eu vou dizer os livros, assim, mais recentes com os espíritos, né? Curas Espirituais, que traz os exames, né? À luz da doutrina espírita. Depois o Medicina Espiritual, que eu já escrevo com o Hamed, perguntas e respostas com vários espíritos, o Dr. Fritz, o Dr. Frederico, o Dr. Herman, o Dr. Chateaubriand, vários espíritos médicos, né, que eu elaboro perguntas, eles respondem, chama Medicina Espiritual. Depois a gente faz os Transtornos Mentais volume 1, Transtornos Mentais volume 2, que a gente traz as causas, né, dos transtornos e possíveis remédios espirituais para auxiliar na administração e na cura, na tentativa, né, de obter a cura. E recentemente a gente lançou Geração TDAH, né, que é um livro que tem um prefácio do Rossandro Klinge, né, que eu conto a minha história antes e depois do TDAH, de descobrir o TDAH, e o nosso amigo Roberto Nicola, que é psiquiatra do Grêmio, lá do Sul, e também é da COB, né, da turma, né, que faz as atividades olímpicas. Ele escreve a parte técnica do TDAH, muito interessante, aromaterapia, diversas terapêuticas, além
do que as que existem hoje, que podem ajudar as pessoas, né, que estão nesse processo. Então, e também trago nesse livro os meus pacientes, a história que a gente tem com esses pacientes, para que as pessoas se identifiquem, se reconheçam naqueles casos e falem assim, se esse cara se tratou, eu também posso me tratar. Então eu me expus ali, contei as tragédias da minha vida, né? Coisas terríveis. Então se alguém quiser falar mal de mim, não precisa, já está lá no livro. Já falou. Não, o Rafael fez isso quando ele tinha 28 anos. Eu sei, eu mesmo escrevi, eu mesmo já disse. E depois eu fui descobrir isso porque o Hamed me disse. Olha, se falarem mal de você, porque eu era um cara que sempre foi muito impulsivo. E toda pessoa com TDAH, ela tem uma relação com drogas muito complicada. Nunca usei drogas, mas bebia muito. E muitas vezes eu tinha uma relação mais abusiva com o álcool, né? Então isso foi até os meus 28, 29 anos. Então eu conto isso tudo, né? Eu conto, eu revelo como eu saí disso, né? Mas não era sempre, era uma vez no mês como uma forma de extravasar, né? Então eu não fiquei dependente, eu não tive abstinência, nada disso. Apenas modifiquei a minha postura, fiz terapia, tomei algumas medicações, né? E eu consegui, equilibrando o nível de dopamina, né? E também na terapia, me ajustar, né? E hoje eu não tenho tanto desejo, não tenho. Tomo um copo de vinho aqui com você tranquilamente, fecho. Não tem aquela coisa, né? Preciso beber, aquela fissura. Não, mas aí se alguém quiser falar mal de mim, tá lá. Não preciso não, eu mesmo já disse. Maravilha, então. E essas e outras histórias. Olha que beleza. De perder dinheiro, de investir em projetos, de começar projeto e não terminar. Eu já fiz show, perdi 200 mil reais fazendo show, e a minha vida financeira foi para o espaço, então eu tive que me recuperar completamente para a gente poder estar aqui conversando. Já poderia estar morto, mas não morri, e muito graças aos amigos espirituais. Então, se eu estou aqui hoje, eu tenho muita gratidão por eles e quero que o trabalho deles seja conhecido, e é isso que eles me pedem. E eu vou fazer isso sem reservas. Maravilha. Toda então força. Já sabe, você que gostou, curta, compartilha esse vídeo com outras pessoas. Se você não gostou de alguma fala, de alguma conexão, compre o livro em que o próprio Rafael fala mal de si mesmo e Ctrl+C, Ctrl+V nos comentários. Mas tem estratégias boas, cara. Tem estratégias para revirar, porque o TDAH é um ser singular, né? A gente tem algumas sacadas que dá para fazer a pessoa se estruturar, voltar a confiar em si mesma e ter uma vida mais saúde mental, né? Maravilha! Se inscreva também aqui no canal e no Clube Consciência lá no WhatsApp que está na descrição desse vídeo. Estamos ficando por aqui e como a gente sempre faz, pede para o convidado deixar uma mensagem de encerramento. Rafael, então, trazer uma mensagem de encerramento antes de subir aqui a nossa vinheta de hoje. Mais uma vez, Samuel, obrigado pela oportunidade, pelo café, pelo pão de queijo, pela água, pela Gabi, por vocês em casa. Se inscrevam no canal, né? Propaguem, divulguem. Se fez sentido para vocês, né? Divulguem, né? A gente está aqui de coração aberto, sempre para tirar qualquer dúvida, seja um canal grande ou pequeno. Isso eu te garanto. Forte abraço.